A reabertura do teleférico no Parque Estoril, a Copa TV Mais Santo André e ainda o tempo e o trânsito aqui no ABC, agora no J+. Olá, boa noite, 18 horas, 30 minutos, o J+, primeira edição está no ar e mostra o que acontece no ABC. Após 15 anos parado, o teleférico do Parque Estoril é reaberto. Foi neste domingo. O evento marcou a reinauguração do teleférico, paralisado há 15 anos, que faz um percurso de 1.200 metros em cerca de 15 minutos. O investimento foi de quase R$1,5 milhão de reais. Agora a cidade é a única do país a ter 2 teleféricos em funcionamento, já que há um outro na Cidade da Criança, reformado e reaberto em novembro de 2010. A entrega do teleférico faz parte da primeira etapa de melhorias a ser feita no parque, que também inaugurou 3 academias de ginástica ao ar livre, tirolesa, escalada, pedalinhos e caiaques. Aqui é uma região turística e nós queremos cada vez mais reforçar a vocação do Riacho Grande para uma área, uma região turística, uma cidade turística dentro da nossa São Bernardo do Campo. O custo de só um trecho do teleférico será de R$ 7,00 para quem não tem carteirinha do parque ou visitantes de fora da cidade e R$ 4,00 para quem tem carteirinha. E um acidente na manhã desta segunda-feira movimentou o centro de Santo André. Uma motorista perdeu o controle do veículo e atropelou 3 homens na Avenida Santo André, na Vila Assunção. O acidente ocorreu por volta das 9 horas de hoje. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro municipal, apenas com ferimentos leves. A condutora do veículo ficou em estado de choque e também foi resgatada pelos bombeiros. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André, que vai apurar se houve falha mecânica do veículo. O assunto agora é saúde. Sábado foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para você saber um pouco mais sobre o assunto, a repórter Mariana Buttieri foi conhecer a história da pequena Sofia, de 5 anos. Estela, mãe de Sofia, descobriu que a menina tinha autismo aos 2 anos, quando a criança começou a ficar mais quieta e introspectiva. No início, Estela conta que a família ficou praticamente em luto e muito assustada com o diagnóstico. A gente começou a buscar novos caminhos, né? Eu acho que assim, a primeira sensação que a mãe recebe junto com o pai é que o mundo caiu. O autismo é uma alteração cerebral e comportamental que afeta a capacidade que a pessoa tem de se comunicar, estabelecer relacionamentos ou conviver no meio em que a rodeia. Muitas crianças, apesar de autistas, conseguem ter inteligência e fala intacta. Outras, no entanto, possuem retardamento mental, mutismo ou dificuldade no desenvolvimento da linguagem. Nós temos crianças que têm mais dificuldade e outras crianças que têm menos dificuldade para interagir. Não só com as crianças, como com os adultos. Elas brincam com outras crianças, mas normalmente elas têm o tempo delas, né? Hoje em dia, Sofia é tratada com o método Padovan, baseado na reorganização neurológica que foi indicado por seus médicos. Esse método, ele tem como base a recapitulação das fases do desenvolvimento de uma criança, né? Toda criança no seu desenvolvimento, ela passa por muitas fases. E essas fases, elas amadurecem o cérebro. Esse método, ele pensa muito como no todo, né? Na criança como um todo. Está tendo um crescimento que hoje, quando eu olho a Sofia dentro de um shopping, e é muito gozado que quando eu conto para alguém que a Sofia é autista, as pessoas ficam espantadas, as pessoas tomam um choque. E Estela diz que conviver com Sofia, uma criança autista, a faz ser uma mãe ainda mais guerreira. Eu sempre pedi a Deus para me fazer uma mulher honrada, uma mulher forte, uma mulher de coragem, uma mulher honesta. A mamãe te quer, a mamãe te aceita, a mamãe vai ficar junto com você, seja por que der. É isso aí. O J+, de segunda edição de sexta-feira, recebeu a coordenadora pedagógica Caroline Mastini, que falou mais sobre o assunto e também sobre a associação que cuida de crianças com a doença. Veja como foi.
O autismo é um atraso no desenvolvimento, tá? Que acaba afetando as capacidades na questão de se comunicar, na questão afetiva, a questão assim de se adaptar a um ambiente, né? Então eles têm muita resistência em relação a isso. Uma criança, né, pode-se dizer assim, normal, ela acaba tendo umas características, como o choro, né, a questão do falar, né, de balbuciar e emitir alguns sons, né. Então a mãe que, por exemplo, dá um abraço numa criança e ela se afasta pelo fato dela criar o próprio mundo dela, então ela acaba não tendo essa relação afetiva com a mãe, né? A gente acaba realizando assim um trabalho educacional e comportamental. Assim, então a gente trabalha atividades de vida diária para ela estar aprendendo a questões do cotidiano, né? A questão de sociabilização para ela sair desse mundo dela e estabelecer uma relação assim afetiva com outras pessoas. E o telefone da AMA, Associação dos Amigos do Autista, que fica em Santo André, é 4997-0278. Vamos conferir, chegou a hora, a previsão do tempo para amanhã com Renan de Souza. Segunda-feira de tempo nublado e temperaturas baixas aqui na região. Em Santo André, além do frio, ventou muito hoje. Essa mudança no tempo foi causada por uma frente fria que se aproximou do litoral de São Paulo. E amanhã, outra frente fria chega e deixa o tempo bem instável aqui no ABC. E desta vez, haverá chuva e mais queda de temperatura. E é bom preparar um casaco, porque o frio começa logo nas primeiras horas da manhã. O sol deve aparecer, mas de maneira bem rápida. Em São Paulo, o dia começa com os termômetros na casa dos 19 graus. No litoral, as temperaturas máximas não passam dos 26 graus na cidade de Santos. Aqui no ABC, os termômetros vão oscilar entre 19 e 24 graus em São Bernardo, Santo André e também em São Caetano. E depois do intervalo, São Bernardo perde para o São Caetano no Anacleto Campanella. Você vê já já, 18 horas 37 minutos. Agora tem aí as imagens do Paço Municipal em Santo André. A gente volta já já. Vamos de esporte. Futebol, pela 17ª rodada do Campeonato Paulista, o Santo André recebeu o Grêmio Prudente em casa neste domingo. Com mais um tropeço, a equipe perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. A situação ficou realmente complicada. No duelo dos lanternas do Paulistão, o primeiro tempo foi de poucas jogadas. Somente aos 43 minutos, em um lance polêmico, o lateral esquerdo Denis, do Santo André, foi puxado dentro da área pelo marcador do Prudente, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Já no segundo tempo, o Prudente abriu o placar aos 7 minutos com gol de Elivelton, que bateu no ângulo esquerdo do gol. A equipe ainda ampliou aos 26 minutos. Em uma jogada pela esquerda, Saldanha bateu cruzado. Aos 35, o atacante Richelli descontou para o Santo André, mas a reação parou por aí. Aos 44, Raí cruzou para Alex Maranhão completar de cabeça. Placar final, Grêmio Prudente 3, Santo André 1. Tivemos ali muitos erros hoje, acontecendo esse resultado aí. E agora temos que pensar nesses dois resultados, nesses dois jogos que serão dificílimos e vamos trabalhar aí para que a gente possa conseguir essas duas vitórias e sair dessa situação que é delicada. Era um jogo extremamente importante, precisávamos da vitória. A gente sabe que agora as coisas ficou cada vez mais difíceis, né? Tem 2 jogos e temos a obrigação de vencer. Mas ainda há a chance de tirar o time dessa situação, depende da gente ainda. Com o resultado, o Santo André estaciona nos 15 pontos e na penúltima posição da tabela. Restando apenas 2 jogos para o fim do Paulistão, o Ramalhão continua ameaçado pelo rebaixamento. Nós temos que trabalhar, levantar a cabeça, cobrar um pouquinho mais. O torcedor tá certo de ter essa cobrança, nós temos que cobrar, né, porque o Santo André não pode cair, então só depende de nós. Então hoje nós tínhamos praticamente tudo na nossa mão, então nós temos que trabalhar, levantar a cabeça e cobrar.